que é assim, que tipo de cliente que eu quero trazer para o meu escritório. Porque se eu tenho que demitir o cliente lá na ponta, é sintoma de que eu deixei entrar um cliente que não está alinhado comigo. Quando a gente está falando sobre demitir clientes, nós não estamos falando aqui sobre demitir cliente porque cliente é uma coisa ruim, porque cliente é um bicho chato, porque cliente só dá problema. Não é esse olhar, é claro que não é esse olhar. A questão é que existem diferentes propostas de valor para as empresas entregarem para os seus clientes, que eu acho que depois vocês podem me ajudar a comentar. Nem sempre estão claras essas propostas de valor. Quando eu digo que não estão claras para a própria empresa. Muitas vezes a própria empresa não sabe exatamente que ajuda, que dor do cliente ela resolve, que tipo de solução ela tem, né, para o cliente. Então, existem diferentes propostas de valor e diferentes perfis de clientes. E se eu trago um cliente que não está alinhado com a minha proposta de valor, é provável que, como se diz muito por aí, não vai dar fit. Eu não vou ter uma conexão adequada com esse cliente e ele depois ficará insatisfeito. Mas não só ele vai ficar insatisfeito, mas ao mesmo tempo em que ele fica insatisfeito, você, contador, ou a sua equipe ficam insatisfeitos. Né? Eu vivo dizendo, por exemplo, cliente reclamando. A gente tem na Sevilha clientes que de vez em quando começam a ter assim, um burburinho e você nota que ele vai reclamando muitas vezes. Né? Então, um sintoma muito comum. Quando o cliente começa a reclamar muito e aí eu me interesso para entender o que está acontecendo, em geral é desconexão entre a proposta que foi feita para aquele cliente e o que ele está se queixando. Ele está se queixando de outras coisas. Ele não compreendeu claramente o que está sendo oferecido para ele. E aí ele começa a se queixar de outras situações. Sempre tem, estou fazendo uma leitura ampla aqui para vocês depois me ajudarem, né? Sempre existe a possibilidade de eu ver a reclamação do cliente com outros olhos. O fato do cliente reclamar não é um problema. Aliás, esses dias eu li um texto, não vou lembrar de quem, uma pena que eu perdi, né? Mas ele dizia assim: eu não conheço nenhuma empresa que cresceu só recebendo elogio. Toda empresa que cresceu recebeu reclamação, foi humilde o suficiente para ouvir a reclamação e entender que era uma oportunidade de melhorar e transformou aquela reclamação em melhoria. Então, esse perfil de cliente que traz uma queixa, ele não é o perfil de cliente, pelo menos não quando a gente combinou de falar desse assunto, o perfil de cliente que nós estamos falando, se o cliente reclamou, você demite. Não, não é isso, pelo contrário, se o cliente reclamou, tem uma oportunidade aí.